A todos e a todas que nos acompanham em nossas aulas de direito, em direito penal. A nossa última aula, nós falamos da fraude processual, do favorecimento pessoal e favorecimento real previsto nos artigos 347, 348, 349 e 349A do Código Penal. Continuando com nossas aulas, hoje nós falaremos do exercício arbitrário, ou abuso de poder previsto no 350, da fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança previsto no 351, da invasão mediante violência contra a pessoa previsto no 352 do Código Penal, todos do Código Penal. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que fizessem a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando seu like, fazendo seus comentários, etc. Né? O exercício arbitrário ou abuso de poder, previsto no 350 do Código Penal, diz assim: ordenar ou executar medida preventiva de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder, tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano. No seu parágrafo único, diz que nas mesmas penas incorre o funcionário que ilegalmente recebe e recolhe alguém à prisão ou a estabelecimento destinado à execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança. 2. Prolonga a execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade. O 3 diz submeter pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. O 4 diz efetua com abuso de poder qualquer diligência. Bom, inicialmente nós devemos falar que aliás, atualmente existe entendimento majoritário de que o referido, o artigo 350, certo? Ele se confronta com a lei de abuso de autoridade, a lei número 4.898 de 65, na qual essa lei tem todas as possibilidades possíveis de abuso de autoridade previstas em suas figuras típicas, né? O abuso de poder ou abuso de autoridade, que está tipificado no 350 do Código Penal, ele também, certo, é postulado na lei 4.898. Como sendo uma lei posterior, ele revoga alguns efeitos da lei anterior, visto que não é expressa, mas torna-se evidente, né? A lei 4.898 de 65, ele trouxe os crimes do abuso de autoridade, abrindo assim uma discussão sobre a revogabilidade dos artigos 322 e 350 do Código Penal, onde tais delitos são mencionados, né? Porém, não houve a revogação de todo o artigo 350, mas sim parte deste artigo. Tá? No entanto, restou a sua antiga redação. Tá? Já no crime previsto no 322, certo? No qual ele trata da violência arbitrária, em seu texto original, o delito ele é punido com a pena de detenção de 6 meses e 3 anos, além da pena apropriada à violência,
Ou seja, crimes que são aqueles que praticam o crime no exercício de sua função. No que diz respeito ao 350 do Código Penal, por sua vez, ele pune várias modalidades, tá, de exercício arbitrário e de abuso de poder, com penas que variam de 1 mês a 1 ano de detenção para as ações daqueles que comanda ou executa medida privativa de liberdade individual sem os procedimentos legais ou com abuso de poder. No seu parágrafo único, tá, ele trata de que quem de forma ilegal recebe e recolhe alguém a algum tipo de estabelecimento prisional, também de deixar de expedir em tempo oportuno ou de exercer imediatamente a ordem de liberdade, prolongando então a execução da pena ou da medida de segurança e submetendo a pessoa que está sob sua guarda ou custódia a algum tipo de constrangimento não autorizado em lei. Tá? Agindo então com abuso de poder em qualquer das atividades que tenha de modo a coagir, certo, de forma ilegal. Já a Lei 4.898 de 65, ele prevê várias modalidades de abuso de poder. A lei, ela trata de um tema de forma diversa. As do Código Penal, em seus artigos 322 e 350. Pois na lei ela prevê diversas modalidades de abuso de autoridade, criminalizando e inovando com a previsão de novas formas de excesso no exercício do poder. Quando se fala de abuso de poder, nós podemos dizer que o abuso de poder ele pode ser considerado também como sendo o ato ou o efeito de estabelecer a pretensão de uma pessoa sobre outra, tendo como base o exercício do poder, sem serem levadas em contas as leis vigentes, tá? Como ocorre no caso de um agente público atuar contrariamente aos interesses públicos e desviando-se da sua finalidade pública, certo? Abusa do poder, certo? Que nada mais é do que uma conduta de que a autoridade ele macula pela ilegalidade e desrespeita o princípio da administração pública. Quando se faz uma comparação entre o abuso de poder e o abuso de autoridade, nós podemos verificar que o próprio abuso de poder ele é tido como um gênero do qual surgem neles aí o excesso de poder ou desvio de poder ou até da finalidade. Já no abuso de autoridade, nós observamos que vem abrangendo aí as condutas abusivas do próprio poder. As consequências do abuso de poder, eles variam entre sanções administrativas, civis, políticas e até criminais. O abuso de poder, ele, na esfera penal, ele é mais especificado pela Lei 4.898, que trata do abuso de autoridade, né? Assim sendo, o abuso de poder ele pode se manifestar como sendo um excesso de poder, caso em que o agente público atua além de sua competência legal e que se manifesta através do desvio do poder e em que também o agente público ele atua contrário aos interesses públicos, desviando-se da sua finalidade pública. Ambos os casos, eles tratam da forma arbitrária de agir do agente público.
no âmbito administrativo, em que está ali adstrito ao que determina a lei. O agente público está adstrito ao que determina a lei. Portanto, agindo dessa forma, ele fere frontalmente o princípio da estrita legalidade. No caso de abuso de autoridade, nós temos a tipificação daquelas condutas abusivas de poder, como crime que podemos dizer que é o abuso de autoridade e o abuso de poder, analisados sobre as normas penais. No entanto, o abuso de autoridade, ele envolve também o abuso de poder, segundo o artigo 4º da Lei 4.898 de 95, no qual ali ele utiliza os conceitos administrativos para tipificar as condutas contrárias à lei na esfera penal e na esfera disciplinar. Portanto, além do abuso de poder ser contravenção administrativa, também é utilizado no âmbito penal, para caracterizar condutas de abuso de autoridade, sendo que estas são bem mais amplas, né, do que o simples abuso do poder, os quais abarcam aí outras condutas ilegais, o agente público, né? O que podemos concluir é que o abuso de autoridade compreende o abuso de poder que, por sua vez, se desdobra em excesso e desvio de poder ou de finalidade. Já as consequências do abuso de poder, eles variam entre sanções administrativas, civis, políticas e criminais, como eu falei antes. O abuso de poder, na esfera penal, ele é mais especificado, né? Também falei que ele tem mais especificidade lá na Lei 4.898, que trata especificamente de abuso da autoridade. Portanto, é de se perceber que o artigo 350 do Código Penal, tanto no seu caput quanto no seu parágrafo único, nos seus incisos 1, 2, aliás, nos incisos 2 e 3, que foram revogados pela Lei 4.898, certo? Haja vista que haver prisão legal expressa, disciplinando integralmente a matéria anteriormente prevista. No que tange o inciso 4º do parágrafo único, por ser incompatível com o princípio da legalidade, entende-se que ele foi recepcionado pela Constituição. Restaria aí, então, em vigor, apenas o disposto no inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 350 do Código Penal. Certo? Tá. Entendemos um pouco sobre o 350, vamos falar agora do 351, que é a fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, que prevê o seguinte: promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Seu parágrafo 1º diz: se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. O segundo diz: se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. No seu parágrafo 3º diz: a pena é de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia o guarda está preso ou internado. O parágrafo 4º diz que, no caso de culpa de funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O artigo 351, que fala da fuga de preso submetido à medida de segurança, ele promove, ele quer dizer promover a fuga, facilitar ou prestar auxílio, como por exemplo, fornecendo meios de disfarce, instrução, úteis à fuga,
todos esses casos, o agente está cometendo crime tipificado no 351. Não devemos confundir, certo, a criminoso a liberdade, que nesses casos o agente ele comete o crime, o criminoso que está em liberdade, né? É porque nesses casos o agente está cometendo o crime previsto no 348, que é o favorecimento pessoal. As condutas tipificadas no 351, elas são dirigidas às pessoas legalmente presas ou submetidas a medida de segurança, que poderá ser também considerada como sujeito quando o sujeito está preso intramuro ou extramuros, ou seja, pode estar dentro ou fora do estabelecimento prisional. Como, por exemplo, se a pessoa estiver dentro de uma viatura por ter sido presa em flagrante delito, né? Também ocorre a tipificação do crime. O sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa, desde que não seja o preso, ou aquele submetido à medida de segurança. O concurso de pessoas nesses casos são admitidas, tá? ainda que na modalidade omissiva. O sujeito passivo é o Estado, mais precisamente a administração da justiça, e também nos casos em que houver violência à pessoa, aquele que suportar os danos. As condutas típicas estão previstas no verbo nuclear de promover, que é aquela que torna possível, propiciar, certo? Facilitar, aquele que garante os meios, certo? De auxiliar a fuga, certo? Da pessoa presa ou submetida a medida de segurança. No primeiro momento do artigo, certo? Pune-se aquele que proporciona, com ou sem o consentimento do apenado, a sua fuga, né? Já no segundo momento do caso, pune-se aquele que fornece o instrumento, plano de fuga, informações que favoreçam a sua invasão, certo? É interessante registrar que o apenado, ele não necessariamente precisa estar no local em que cumpre a prisão ou a medida de segurança para que o crime se consuma, certo? Ele pode estar, por exemplo, a caminho do tribunal, tá? Para prestar um depoimento, por exemplo. O elemento subjetivo é composto unicamente pelo dolo, seja ele residente na modalidade omissiva ou comissiva. O elemento normativo do tipo é que a prisão ou a medida de segurança sejam legais. Não há crime quando o sujeito ativo ele desconhecer a legalidade da prisão. E pela classificação doutrinária, ela é um crime comum com relação ao sujeito ativo. Ele é próprio quanto ao sujeito passivo. É um crime doloso e pode ser entendido como comissivo por omissão. Haja vista que se o agente dolosamente o agente nada fez para evitar que o sujeito promova a facilitação da fuga, a sua consumação se dá com a efetiva fuga e é passível de tentativa, né? A administração pública é o bem juridicamente protegido, né? Em especial a administração da justiça, e o objeto material é a pessoa presa ou submetida à medida de segurança, tá? As formas qualificadas são aquelas previstas nos parágrafos 1º a 3º, que resta em face o uso de que resta em face, que reza em face do uso de arma, não sendo necessário que a arma seja própria ou imprópria, certo? As formas pode ser também pode ser através de destruição de obstáculos, tal como muros, cercas de proteção, cadeados, portas. Ou seja, é indiferente o modo que o agente atua sobre o obstáculo. A objetividade é o favorecimento, é favorecer a fuga do preso, tá? No seu parágrafo 3º, trata da condição do agente, ou seja, a figura da pessoa que tenha a custódia ou a guarda do preso ou internado, que realize de forma dolosa
as ações tipificadas no artigo, haja vista que tal violação do garantidor, certo? Ele aumenta o grau em virtude da facilidade da prática criminosa. Tá? A pena combinada é como cena de detenção de 6 meses a 2 anos, e para as figuras previstas no caput do artigo, e as figuras qualificadas possuem, no caso no caso do dolo, pena de reclusão de 1 a 4 anos. E no caso de culpa, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Há também o caso da violência à pessoa, que a aplicação da pena se refere também à violência, uma vez que cabe também aí concurso de pessoas, né, nessa hipótese. A ação penal, ela é pública e condicionada. Finalizando aí, vamos falar um pouco sobre o 352, que trata da invasão mediante violência contra a pessoa, previsto no 352. O 352, ele diz que evadisse ou tentar evadisse o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando a violência contra a pessoa. Tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. A nossa legislação, ela não pune a invasão ou a simples tentativa de invasão do preso ou do submetido à medida de segurança, de acordo com o referido, o artigo, né? Somente ele tem relevância ou relevo para o direito penal quando para fugir o agente utiliza da violência contra a pessoa. A conduta típica é evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o submetido à medida de segurança usando da violência contra a pessoa. O sujeito ativo é a pessoa é a pessoa presa ou submetida à medida de segurança, né? A classificação do crime se dá como crime próprio, de forma livre, instantânea, comissivo, e nestes casos não se admite tentativa, por se tratar de um crime de atentado. O sujeito passivo é o Estado. O objeto material é o bem, e o bem juridicamente protegido é a administração pública, e o objeto e também material é a pessoa que foi vítima da violência, né? O elemento subjetivo é o dolo, previsto pelo delito da invasão mediante violência contra a pessoa. Sua modalidade é comissiva e omissiva, através do núcleo verbal de evadir e tentar evadir, podendo o delito ser praticado via omissão imprópria. A ação penal é de iniciativa pública e condicionada, e por ser um crime de menor potencial ofensivo, é de competência dos juizados especiais, sendo possível, então, nesses casos, a proposta da suspensão condicional do processo. Vamos ficar por aqui, já demandamos 23 minutos de aula, tá? 23 minutos de aula, e para não ficar cansativo, nós vamos dar continuidade em uma próxima aula, falando do arrebatamento de preso no 353, do motim de preso no 354, do patrocínio infiel no 355, da sonegação de papel ou objeto de valor no 356, ambos do Código Penal. Obrigado a todos, espero ter contribuído e contamos com todos em nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá.